Era ligada no Papo de Bola, esse papo bacana de futebol. Hoje é live de quinta, é dia de resenha, e uma resenha bem bacana aqui no Papo de Bola Oficial. Nosso convidado de hoje, professor Rafael Novaes, com muita conversa, muito papo bacana sobre futebol de base. Vai falar também sobre o esporte bretão em geral e, claro, vai dar aquela ideia bacana, ele que já foi jogador de futebol, dando aquela ideia para a rapaziada que está curtindo aí o Papo de Bola. Hoje com o professor Rafael Novaes, hein? Vai ter muito assunto bacana, é futebol de base, vamos falar também da carreira dele como jogador. Fique ligadinho, é aquela resenha bacana. Vamos chegando e curtindo o Papo de Bola Oficial. Boa noite, professor Rafael Novaes. É um prazer conversar com você nessa live. Boa noite a todo mundo. Cheguei agora meio abafado, mas cheguei a tempo. Professor, está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem, estou ouvindo muito bem. E você, Então vamos bem fazer também? sua apresentação. Tranquilo, tranquilo. Vamos fazer sua apresentação aqui para os amigos do Papo de Bola Oficial. Professor Rafael Novaes, cria do Esporte Clube Juiz de Fora. Como jogador, passou pelo Fluminense, Juventude e Atlético Mineiro. Depois do futebol, investiu na carreira de treinador. Formado em Educação Física pela Universo, com pós-graduação em Futebol pela Universidade Federal de Viçosa. Comandou a equipe infantil do esporte e, em 2011, também aquele super desafio no esporte na equipe de juniores. Passou também pelo Pérolas Negras do Haiti. Professor, é muita resenha hoje, muito papo legal, e o Papo de Bola Oficial te agradece por essa oportunidade. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando aí pelo esporte local da região. Isso é importante, né? Hoje em dia, são vocês que divulgam esse nosso trabalho. Eu estou sempre acompanhando vocês aqui. Falo um pouco da minha carreira. A carreira toda baseada no futebol, minha vida toda no futebol, as minhas amizades através do futebol, e hoje eu trabalho todo o meu dia, toda a minha semana também dedicado exclusivamente ao futebol, às escolas, ao trabalho do FutFit, ao futebol amador, ao futebol de base. Então é um prazer estar falando um pouco da minha carreira. Poxa, professor, a gente fica feliz aí por você ter aceitado esse convite. Eu vou começar primeiro, professor, te perguntando do seu trabalho que você já adiantou hoje, falando um pouquinho do futebol de base, como é que você está trabalhando, onde você está trabalhando com o futebol de base, e como é que você vê esse período aí da pandemia, já que os garotos, né, infelizmente, né, todos confinados, todos em casa por causa da quarentena. Como é que está sendo feito esse trabalho? Vocês conseguem monitorar? Como é que há essa conversa com os alunos? Como é que funciona isso? Então, hoje eu estou trabalhando com a Escola Furacão, né? Estou assim, trabalhando na formação de cidadãos, primeiros cidadãos e depois atletas. Já passei pela base, você falou juniores, tal, mas hoje eu dedico muito ao trabalho de formação. Eu acho que tem uma lacuna muito grande, não só na cidade, mas na região, e também eu acho que no Brasil todo, uma lacuna muito grande no trabalho de formação, porque hoje muitas equipes e muitos aproveitadores, né? Querem só chegar na boa, querem só pegar um menino lapidado, querem levar para clubes, etc e tal. E a gente viu essa lacuna que muitos queriam formar o jogador e não o cidadão. Então hoje a gente está na Escola Furacão formando primeiramente o cidadão, com um trabalho digno, com professores capacitados, com uma metodologia legal. A gente vai formando também os atletas, né? E eu também trabalho eu sou head coach da Ronaldinho Soccer Academy, então é a escola de futebol do Ronaldinho Gaúcho. Então eu fico viajando sempre que inaugura uma nova unidade, eu tô indo treinar os professores daquela unidade. Então esse trabalho para mim também é muito gratificante, onde a gente aprende muito network, né? Você vive aprendendo. E essa pandemia, cara, foi um choque para todos nós que trabalhamos com futebol, né? Que choque, uma coisa fenomenal. Nós que éramos muito ativos, né? Eu não parava, vivia no campo, ia para cerâmica, do cerâmica ia para circulando nos campos, todo dia dando treino nas quadras, e eu vi de uma hora para outra esse livre-arbítrio nosso parar, acabar.
E os meninos ficaram assim, o que eu vou fazer agora, tio? A escola de futebol, os meninos mais velhos também que trabalham na base, o que eu vou fazer? Eu também treino alguns atletas profissionais, eles ficaram também sem fazer muita coisa. E a gente começou a ir pelo outro lado. Como? Se reinventar. A gente começou a querer se reinventar. Várias lives, né, onde a gente aprende muito, vejo muitas lives suas também. E a gente começou a dar aula. Quem não aprendia, quem não estava muito ligado, teve que aprender por livre e espontânea pressão a dar aula online. O futebol você aprende offline, porque não tem como você ensinar futebol aqui. Claro que você vai ensinar algumas coisas teóricas, mas o dia a dia ali é complicado. E a gente começou a ter que aplicar treinos online. Então a gente está mandando muitos treinamentos para a molecada. Às vezes a gente pega um personal soccer, a gente faz um treinamento individualizado e a gente vai caminhando e esperando que dias melhores venham, né? Se Deus quiser, professor, vai passar isso tudo vai voltar ao normal. É só a galera se cuidar, ficar em casa, quem tem que ficar em casa, lavar bem as mãos com água e sabão, não pode dar mole. Vai na rua, usa máscara. Vou deixar um abraço aí pro artilheiro do Campeonato Mineiro do Módulo 2, o Ingro, que também está nessa live com a gente. Tem o zagueirão Bádio também, que está nessa live com a gente. Alô, João Márcio Moreira, um abraço para você. Professor, a Escola Furacão fica onde aqui em Juiz de Fora? Para os interessados, que assim que passar isso tudo, eu tenho certeza que vai procurar você e os outros professores. Hoje a Escola Furacão, ela está na cidade toda, está nas cidades vizinhas, né? Eu participo diretamente ali de 4 núcleos ali. Eu participo diretamente na ASE, né? Não sei se você conhece a ASE Campestre, onde tem o nosso clube lá. Tenho no Jockey, na quadra do Manolo. Tenho no Santa Maria. E eu tenho lá no Parque Guarani também, que eu participo direto. A gente também tem uma escola em Benfica. Então a gente também vive disso, a gente não para. E o trabalho do Furacão vem crescendo muito, não só em Juiz de Fora, mas na região toda. E graças a Deus hoje a gente é conhecido pelo um belo trabalho que a gente faz aí com a iniciação, com a galera novinha. Para falar a verdade, professor Rafael Novaes, quando eu falei que eu ia fazer essa live, que eu anunciei que seria com você, alguns amigos me procuraram e falaram: pô, Rafael é 10, é um grande professor, igual tá falando aqui, o Jânio e outros que já passaram aqui na live. Pô, Rafael é 10, Rafael é bacana, você vai trocar uma alta ideia com o Rafael. E eu gosto muito de futebol, por isso que eu tenho esse projeto também do Papo de Bola, e é sempre bom estar trocando conhecimento, aprendendo também com vocês do meio. Professor, tem uma história sua aí, um amigo meu, professor, psicólogo Roberto Braz, que jogou com você, falou que vocês tinham um time no Barbosa Lage, sim, e aí vocês foram disputar uma Copa lá no Grêmio. Chegando lá, vocês passaram para a decisão, não vou falar o nome do clube aqui, mas vocês foram decidir com o clube. E aí, professor, você, num determinado momento, teve que sair para resolver alguma coisa e ouviu falando que os caras, ó, nós já estamos preparando o churrasco, que hoje é moleza, nós vamos conseguir o resultado em cima desses meninos aí. E aí, professor, você perdeu uma pré-eleição daquela, faltando 5 minutos para iniciar o jogo, você chamou a rapaziada e falou: ó, aconteceu isso e isso, passou a sua pré-eleição, passou tudo que você estava sentindo para os garotos. Fiquei sabendo que teve garoto que até chorou no dia lá. Conta um pouquinho dessa história aí pra gente, professor. Né? Essa nossa vida aí, a gente tem que ir para a guerra com as armas que assim, estão disponíveis para nós, né? E assim, graças a Deus, né? A gente vê que veio da base, a gente é oriundo da base do futebol varziano, de Copa Bahamas, Liga Juiz de Fora, a gente é oriundo do terrão. A gente se apega muito a isso, né? Quando você tem jogadores aqui, vários atletas, ex-atletas meus participando aqui também. Quando você olha nos olhos do atleta, você vê que o atleta está fechado contigo, que ele comprou aquela ideia sua, que a preleção tocou naquele ponto que o jogador estava precisando. Tem jogador que precisa de um incentivo a mais. E esse incentivo a mais, ele não vem 1 hora antes do jogo, ele vem minutos antes do jogo. Então, essa preleção aí, eu deixo para falar essa parte motivacional mais no final. A gente se apega à parte técnica um pouquinho antes. E, pô, foi bom. Pô, assim, bem lembrado dessa parte, a gente vai ficando mais velho, acaba que a nossa memória vai ficando seletiva, então a gente começa a memória começa a tirar muita coisa, mas pô, que lembrança, cara, fenomenal. E o que a gente leva são esses bons momentos aí. Quando você fala desse momento que um amigo seu falou com você, tal,
me vem vários jogadores que mínimos, né? Uns 10, 8 viraram atletas profissionais. Pô, parabéns, mas a maioria hoje tem a profissão. Um é policial, o outro é bombeiro, o outro está trabalhando em outros lugares. Eu acho que isso que a gente leva. E quando a gente encontra, hoje já num outro patamar, né, de adulto para adulto, a gente, né, eu tô ficando mais velho, mas você vê que os caras já estão adultos, pô, é uma satisfação imensa, cara. A gente fica até louco, a gente resenha bastante, fala de futebol, que é a coisa que a gente mais gosta, e hoje em dia com um pouco mais de liberdade, né? Eu vejo vários jogadores, às vezes os jogadores me conhecem, e o jogador passou por tanta transformação que, se eu ver, eu não conheço mais. O cara me conhece, que a gente tá com essa mesma cara feia até hoje, né? Mas é ótimo. Pô, ótima lembrança. Você lembrou até dos clubes aí que eu passei, aí que eu joguei. Maravilhoso. Pô, professor, você é muito respeitado no meio, por isso que a gente está trazendo essa história aí. Quando eu falei, muita gente falou, e esse psicólogo Roberto Braz, ele é muito meu amigo, ele falou, pô, Rafael, nossa, quanto tempo eu vejo o Rafael, vou ter que estar assistindo essa live, e me lembrou dessa história. Assim como ele também me lembrou também de uma que ele ficou até sem graça, que foi num jogo em Matias Barbosa, vocês disputando um campeonato, se eu não me engano, era pelo Beiradinha, que você estava dando ali as instruções. Ele terminou sendo expulso depois que o jogo acabou. Você chegou, conversou com ele, ele ficou tão sem graça que ele não sabia nem como conversar depois com você. Mas ele disse para mim que foi um aprendizado muito grande, professor. Não, foi sim, cara, foi sim. Assim, vira e mexe, eu acho que essas viagens que a gente fazia, né? A gente fala que molda caráter. É onde você vai no torneio de tiro curto, fica 3, 4 dias, o menino vai com um colchão mais fino que um dedo, ele fica ali 3, 4 dias dormindo no chão. Às vezes é um chuveiro para mais de 150 meninos. Então, ele não tem direito. A comida tem que ser dividida, não é aquela comidinha de mamãe, toda preparadinha. Tem até uma história legal, eu não vou citar o nome também não, que na época tinha um professor que trabalhava comigo, mas é um professor que a mãe dele sempre mimou muito ele. E era a primeira viagem desse professor. E ele era muito metódico, ele era muito certinho com as coisas. E esses campeonatos, você chega lá, você fica em escola, e geralmente os pratos são que os alunos comem, aqueles pratos antigos, né, de metal, de plástico. Eu tô vendo que ele tá na fila lá do... Tô vendo que ele tá na fila do refeitório para jantar, e tá com a mão para trás. Eu falei, rapaz, o que tá na mão? Ele levou o talher de casa, a mãe dele fez a mala para ele. Ele levou até o prato de casa, cara. Mas eu falei, cara, você tá ficando maluco, cara. Trouxe prato pra cá, cara. Aí foi. Mesmo. Mas essas histórias aí, essa dificuldade, passando frio, aí um pega um cobertor do outro, pega o colchão do outro e acaba que é show de bola, cara. Olha, o Adalto está nessa live aqui, mandando um abraço para você, professor. O João, preparador de goleiros também, deixando aquele abraço para você. Trabalhou comigo. O Marquinho, lá da ASE, mandou um abraço para você, que gosta muito de futevôlei. Ah, Marquinho é fera no futevôlei, rapaz. O João Gabriel... Mandou um abraço para você. Assim, o João Gabriel foi campeão comigo no Pérolas, né? Fez um trabalho fenomenal com os goleiros, né? Na época, tinham 3 goleiros, em especial o Jefinho, que hoje está no Atlético. O João ele pegou o profissional lá e fez um excelente trabalho. Eu, na época, conversava muito com ele. É um menino que eu tenho no meu coração. Hoje você vê ele aí, em Tupinambás, primeira divisão, e é um cara que plantou lá atrás, estudou muito, e às vezes eu participo também das lives que ele faz. Estou vendo uns haitianos aqui também, entrando aqui, que jogaram comigo. Estive morando 4 anos e meio lá, foi bom demais. Professor, já que você entrou no assunto do Pérolas Negras, vamos falar um pouquinho do Pérolas Negras, como é que foi a sua experiência lá no Haiti, como é que foi ensinar futebol para um outro país, um outro povo, uma outra cultura totalmente diferente aqui no Brasil. Como é que você encontrou o futebol lá e hoje como é que você está vendo esse futebol apresentado no Haiti, agora pelo Pérolas Negras, que também tem um projeto aqui no Brasil? Então, eu pude participar do início, né, da formação do Pérolas Negras. Graças a Deus eu fui um dos pilares na época lá, que juntamente com o Luiz Carlos, também de Juiz de Fora, que é um excelente profissional. A gente foi quem formou um projeto social que se transformou numa formação de base, que se transformou numa seleção nacional e que passou para um projeto de alto rendimento aqui no Brasil.
Então eu pude participar desse degrau todo e graças a Deus eu hoje não estou lá, mas na época eu saí do Pérolas, na época eu saí pela porta da frente, né? Que eu saí, minha comissão, meus jogadores, eu saí com o título da Série C profissional e com acesso, né? Eu fui na contramão, quando os treinadores são mandados embora perdendo, né? Eu fui mandado embora ganhando. Então isso aí significa e deixa para nós que é da bola que o futebol é muito mais além do que aquilo que a gente possa imaginar. O futebol não é essas mil maravilhas aí, o extracampo prejudica muito. Mas foi um trabalho, até o Baggio tá aí, o Virgínio também que eu trouxe para cá. Eu vou até contar a história do Baggio, né? O Baggio, um menino tá no Atlético, no Pelas Negras. O Baggio, a gente encontrou ele, foi num torneio interno que a gente fez lá. Ele jogava com um time, eu não lembro o nome do time, ele vai poder falar, de Cité Soleil, uma das favelas mais perigosas aí da América Latina, então central. Então a gente viu ele jogando postura alto, quase na época 1,80 m e poucos, muito bonito ver ele jogar. A gente convidou ele para passar uma semana de testes. E ele passou uma semana de testes e nunca mais voltou para casa, né? Então foi uma coisa fenomenal, o menino cresceu muito. E se hoje ele é esse zagueirão aí, ele batalhou muito para isso. Ele saiu de um lugar lá que eu tive o prazer de conhecer, não é mole. Eu acho que moldou o caráter que ele é hoje, um menino fenomenal, tanto o Virgínio também que está aí. E foi muito bom o trabalho lá. A gente pôde trabalhar no social. Eu tiro para mim, a experiência de vida foi fenomenal, porque eu tinha uma visão do que era o ser humano. Quando eu fui para lá, eu soube valorizar muito mais ainda o ser humano, muito mais as dificuldades que a gente encontra. Às vezes a gente fica aqui no Brasil reclamando que a gente fica 5 minutos sem energia elétrica em casa, que o Wi-Fi caiu, você já quer ligar, já brigar com o provedor. Cara, lá energia elétrica é uma coisa 1 hora por dia, mais ou menos, 2 horas por dia, o restante de gerador. E mesmo assim, com toda a dificuldade, a população lá é uma população muito feliz. Dificilmente você vê um haitiano triste. Então foi uma experiência de vida para mim, única e profissional. Assim, profissionalmente eu pude dirigir uma seleção nacional, eu pude viajar o mundo todo. Hoje dificilmente eu poderia fazer isso assim nas condições atuais, mas foi fenomenal. E depois vim para o Brasil, a fase do Brasil foi excelente também, tive muito êxito, juntamente com a comissão técnica. E hoje a gente dá um passinho para trás, volta a trabalhar com a base, mas sempre vislumbrando também que dias melhores virão e daqui a uns anos a gente vai estar trabalhando de novo aí no alto rendimento. Na verdade, foi você que iniciou o projeto e plantou a sementinha, então, Sim, desse projeto bonito que saiu o Baggio. Eu fiz até uma live com o Baggio. O Baggio gosta muito de você, professor, e também do Wesley Assis. E o time eu não sei se a pronúncia correta é essa. É o Mojoto, um negócio assim. Morrito. É o nome do... Isso. Morrito. Isso aí. Então, ele falou muito bem de vocês, ele é muito grato, um sensacional ser humano, um garoto especial realmente. E a gente fica feliz de ouvir essas histórias. É por isso que a gente procura trazer aqui personagens como você, professor, que tem uma história bonita no futebol, que tem uma história agora trabalhando com a base, nesse momento difícil que a gente está vivendo, mas que eu tenho certeza que isso tudo vai passar com muita fé em Deus, né? Cada um fazendo a sua parte. E a gente vê aí a quantidade de gente que está na live, falando de você, mandando abraço, que mostra o quanto você é querido. Teve um rapaz ali atrás, ali, que agora passou muito rápido, não deu para pegar, mas falou, esse daí me dava muito trabalho quando eu joguei no Juventude Imperial. Agora vamos falar um pouquinho. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais, não. Hoje em dia não consigo jogar mais bola, não. Nossa Senhora Aparecida. Tá difícil demais, é muita dor, é muita cirurgia. Como é que foi a sua carreira de atleta, professor? Começou aqui em Juiz de Fora mesmo e saiu aí para Fluminense, Juventude Atleta. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu comecei, na realidade, na ASE, né? Quando eu era bem pequeno, comecei na ASE. Hoje eu tenho escola na ASE, eu passei minha infância toda lá. Depois eu fui para o Brasil Desmonte, o do Dudu, Sérgio Eduardo, todos conhecem como Dudu Ceguinho. Aí ele me convidou para ir para lá. Tive lá muito tempo com o Dudu. Assim, foi um aprendizado bem legal. Depois eu fui para o Esporte Clube Juiz de Fora, ainda jogador. E do esporte, eu fui para o Fluminense. A gente foi jogar lá na época com o Durval Ventura, grande Durval,
fenomenal, excelente treinador. A gente foi jogar lá, eu fui convidado juntamente com outros atletas e acabei ficando 2 anos lá no Fluminense, morando lá, jogando. E no Sub-17, né, aquela transição para o Sub-20, eu acabei não continuando lá. E você veio para o Brasil, para a realidade do Brasil. Eu acabei indo para o Tupinambás, na época que a gente foi campeão regional, tinha Bebeto, Dario, Serginho Portugal, assim, entre outros. A gente foi campeão com o Laí do regional. E chega uma hora que os pais estão falando assim em casa: e aí? Você vai continuar no futebol? O que você vai fazer? Eu não sabia fazer mais nada, né? Eu falei assim: quer saber uma coisa? Meu pai fazendo pressão em casa, eu falei assim: quer saber uma coisa? Eu vou estudar. Então, eu comecei a fazer a faculdade, meu pai me ajudou muito nisso, comecei a fazer faculdade, comecei a estudar e vim para a área do futebol, não dentro de campo, mas fora, né? E graças a Deus, hoje eu devo muito ao futebol, tudo que eu tenho, tudo que eu construí lá fora, aqui dentro. O nome, como você citou muito bem, acho que o nome, muitas vezes, é uma porta aberta para qualquer um. Você falou muito bem de mim, isso me deixa muito feliz. E hoje eu sou muito mais feliz como treinador do que na época como jogador. Eu não tenho vergonha nenhuma, não era para mim. Eu era muito bom, joguei muito na várzea aqui, eu era fora de série, mas chegou uma hora que eu falei assim: eu vou priorizar o meu extracampo, porque aqui vai dar melhor para mim. Não, assim, a gente só está falando, professor, o que é verdade. O respeito que as pessoas têm por você, sabe? Tudo, igual eu falei, desde o momento que eu anunciei, a quantidade de gente falou: pô, meu professor, pô, Rafael, pô, manda um abraço, pô, isso, pô, aquilo. Tem até aluno seu aí, Felipe Bortoni, mandando um abraço para você aí, um alô aí. Quer dizer, a gente viu o quanto você é querido, entendeu? O trabalho que você vem fazendo, como é que você colheu frutos, entendeu? E isso, poxa, muito dignifica, né? Porque é demais isso tudo. Professor, fala um pouquinho como é que foi sua passagem no esporte, pelos juniores do esporte em 2011, as dificuldades. Como é que foi passar pelo esporte, né, naquele momento ali, 2011, tentando ali plantar uma sementinha? O esporte que tem uma base muito boa, mas infelizmente no profissional não conseguiu ter uma trajetória, ter um time bacana, né? Assim, por falta de investimento, algumas coisas desse tipo. Como é que foi sua passagem em 2011 no esporte? Então, antes do esporte, né, eu fiquei 10 anos no Berabinha, eu fiquei 10 anos lá aprendendo com o Dudu como treinador do Berabinha, e na época eu me especializei, foi essa época que eu fiz a pós-graduação em Viçosa, que foi um divisor de águas para mim, onde eu podia aprender muito. E eu falava, eu trabalhava, falei: uma hora alguém vai ver esse trabalho que eu estou assim, fazendo no Berabinha, alguém vai me chamar. E na época me chamaram para ir primeiro para o Sub-15. Eu peguei o time, já estava com 3 derrotas no Mineiro, e eu consegui fazer uma boa campanha. E depois do Sub-15, no outro ano, eu subi direto para o Sub-20. Então, eu fui ser treinador do Sub-20. Pô, fenomenal. A gente no Campeonato Mineiro, a gente estava treinando em tempo integral, os atletas estavam tendo almoço, tudo, na época do Paulo César Gasparetti. Deu o maior apoio para a gente. Os atletas lá tinham... Assim, na época não pagava, né? Mas dava o mínimo, uma passagem para quem precisava. E a gente chegou, se não me engano, a fazer 4 vitórias seguidas. Então, a gente definiu quase a classificação no primeiro turno. Mas depois, né, deu uma crise, acabou o dinheiro também do clube, aí foi cortando tudo. E no Sub-20, você sabe, né, tem jogadores que trabalham, se você não dá um vale, ele não começa a ir treinar, se você tira um almoço também, acaba assim, arrebentando um pouco. E acabou que depois a gente começou a perder muitos atletas, alguns preferiram trabalhar. Até o Sargento, que joga comigo hoje no açaí do Fábio, na época ele teve que parar de jogar para trabalhar, porque ele tinha que levar comida para dentro de casa. Zagueiro? Zagueiro, não, zagueiraço. Para mim, o melhor zagueiro de Juiz de Fora disparado aí. Interessante, com o Sargento eu ganhei tudo. Ele foi campeão comigo no Pérolas e no açaí do Fábio regional e Copa Bahamas agora, no passado. Então a gente tem uma história legal juntos. E depois, nesse meio termo do Esporte Clube assim, no Sub-20, a gente estava no meio do campeonato, aí eu fiz uma entrevista para o Pérolas, né? Eu fui no Rio de Janeiro, fiz uma entrevista, o Luiz Carlos, time indicado, excelente profissional, e estava esperando a entrevista, falei: não vai dar nada essa entrevista. No meio do campeonato chegou a informação: Rafael, você tem que estar tal dia no Haiti, você está embarcando. Eu falei: pô, e agora?
Para mim não ficar desfocado, eu falei com a diretoria que eu pedi demissão e acabou que foi a melhor saída minha. Eu pedi demissão, saí pela porta da frente também. Clube maravilhoso, Esporte Clube, onde eu defendi as coisas jogando. Depois eu tive o prazer de ser treinador. Saí no meio do campeonato e fui embora para o Haiti. E o esporte continuou a sua aventura lá. Acabou que não deu certo, com muitos problemas aí difíceis, mas foi show de bola. Uma aventura fenomenal, um clube fenomenal. Para mim, dos 3 grandes clubes de Juiz de Fora, né, você pegando Tupi, Tupinambás e Esporte, o esporte é que tem a melhor estrutura. Mas o esporte é um clube também que não faz essas loucuras como o Tupi faz, né? O Tupinambás agora está voltando, eu acompanho um pouco, mas fez um excelente trabalho de primeira divisão de Mineiro. Mas hoje, um estádio central onde o Esporte Clube tem, quem deveria ter um time de top Juiz de Fora era o esporte, né? Mas você tem a história do Tupi, você não tira a história maravilhosa do Tupi, do Baeta, mas na minha concepção, quem tem mais estrutura hoje é o esporte. Mas o esporte não faz isso, né? Mas Juiz de Fora ainda está precisando do Esporte Clube voltar para o profissional, para a cidade ficar ainda mais forte e valorizar ainda mais os atletas locais, que é isso que a gente batalha tanto, que a gente briga tanto. Para que você vai pagar 5, 6, 10 mil um jogador que você nem conhece, se você tem jogadores precisando de oportunidade? Mas às vezes falta para os diretores e presidentes valorizar os treinadores locais também. A gente está batalhando aí. Você vê o Wesley fazendo um trabalho fenomenal em Juiz de Fora, outros treinadores aí crescendo. Você tem o Alex que estava no Tupi também. Então, o Juiz de Fora é muito rico em treinadores. Então, é olhar um pouquinho para a nossa graminha do nosso quintal e ver que ela está verdinha e parar de olhar um pouco para a casa do vizinho e ver que a graminha está fenomenal, está linda. Não, a nossa grama é melhor. É investir mais na cidade, eu penso assim. Professor, você tocou num assunto agora. Eu gosto de fazer essas lives e dou total liberdade para os meus convidados. Você tocou num assunto que eu falo muito aqui dentro do Papo de Bola, porque eu não fico... vou passar a mão aqui, não tenho rabo preso com ninguém. E é o que eu falo. Eu acho que tem que dar oportunidade à rapaziada de Juiz de Fora. Eu penso como você. Seja o jogador, né, o atleta, preparador físico, preparador de goleiros, próprio treinador. Nós temos excelentes valores dentro de Juiz de Fora. Tá aí o Tupi, tá aí o Tupinambás, o esporte, né, que a gente torce para voltar. A gente sabe que é difícil para o clube do interior, né, um patrocínio, um investimento, mas tem que dar oportunidade para o pessoal da casa. Muita gente boa aí. A gente viu o Tupinambás, por exemplo, passou 4 treinadores nesse campeonato, faltando 2 rodadas aí. O Tupinambás prestes, né, a cair, a gente espera que não, a gente não sabe se vai voltar, se não vai voltar ao campeonato, mas está ali prestes a cair. Passou 4 treinadores. Começou com o professor Paulo Campos, que nem fez o primeiro jogo direito, praticamente saiu. Depois veio o Zé Luiz, Carmino Colombini e agora está o Guiba. Né? Então, quer dizer, 4 treinadores num campeonato tiro curto, primeira fase ali 11 jogos, muitos treinadores não conseguiu resolver a situação. Né? O homem forte do Tupinambás, o Cláudio Dias, falou, não, é o melhor elenco que a gente teve, só que não deu liga, alguns jogadores, igual eu cheguei a entrevistar aqui também o zagueiro Adriano, falou que o time não deu liga, e o time ficou nessa situação. O Tupi começou com o professor Alex Nassif, eu acho que deveria dar mais um tempo para ele, né? Mas infelizmente a gente sabe como que é futebol, né, professor? Você que está nesse meio, futebol aqui no Brasil é o quê? Resultado imediato. Eles não esperam. A gente sabe a situação que o Tupi está passando, é um time, né, modesto, vamos dizer a realidade, é um time modesto que tinha que pensar igual é feito lá fora. Olha, nosso time, a gente tem um time aqui para brigar ali, 5ª, 6ª colocação, ou então vamos buscar uma 4ª colocação. Esse time tem que dar liga, tem que dar tempo. E aí, infelizmente, acontece esse tipo de coisa. Mas eu penso como você, eu acho que tem que ter os profissionais daqui de Juiz de Fora trabalhando, você dando oportunidade, pessoas que conhecem o clube, que conhecem a história do clube, que conhecem a realidade de Juiz de Fora, porque aqui é um local onde você joga futebol e você sai para o Brasil inteiro. Juiz de Fora é visto no Brasil inteiro. E aonde
O Rafael Novaes, que hoje eu tenho o prazer de falar, foi para o Haiti e plantou uma semente bonita lá, que está dando resultado hoje. Que está sendo colhido hoje. Que de lá já tem o projeto aqui no Rio de Janeiro do Pérolas Negras. Aonde tem um Wesley Assis que passou num time sub-20 do Tupi, arrebentou no time sub-20 e não ficou no Tupi. Que para mim, com todo respeito, alô diretoria do Tupi, respeito cada um de vocês, sou amigo do assessor de comunicação do Galo, mas era o treinador profissional naquele momento para mim. Era bem mais fácil. Era bem mais fácil, prático. São coisas do futebol, professor. A solução estava na cara ali mas aí entra assim, outros aspectos, né? Parcerias, né? Você tem que saber, os clubes também têm que ver muito bem a parceria que faz, porque nenhuma parceria vai entrar lá para dar dinheiro para o clube. A parceria vai chegar lá para colocar jogador na vitrine e colocar dinheiro no bolso. Então tem que ter muito cuidado com essas parcerias. E se antes da pandemia o futebol já estava complicadíssimo no mundo, estou falando aqui no mundo, você imagine pós-pandemia como que vai ser. Vai ser complicado. Aí vai valer mais o trabalho de amor, de paixão, porque dinheiro, sinceramente, vai ser difícil. Os clubes todos quebrados aí, profissional sem renda nenhuma. Você viu o Tupi agora que mandou uma carta existindo do campeonato. Certo, não tem dinheiro, não tem como. Como é que vai fazer? Tem gastos. Mas e aí, como ficam assim, os jogadores? Como ficam os jogadores e os sonhadores? Aí os jogadores que defenderam o Tupi, como é que vão ficar agora? Desempregados, sem nada? O pessoal não quer saber nada disso, não. E o futebol pode... Cara, se você vai entrar numa primeira divisão, concordo, você vai ter que chamar jogadores de primeira divisão, concordo. Mas por que você não tem um trabalho dentro do clube onde você possa estar indo nos campeonatos regionais, na região todinha, lá em Ubá e tal? Tenho certeza absoluta. Eu rodei muito com o Açaí do Fábio. Eu vi jogadores fora de série aí que tá precisando de oportunidade. Claro que você não vai pegar 25, não, mas uns 5 aí você tira de altíssima qualidade, que vai valorizar a região, que vai fazer o torcedor voltar aí no estádio, porque o torcedor precisa de alguma identidade. Chega lá, o que aquele cara não conhece? O cara precisa de ter alguém ali na frente, uma identidade. Tá? Você vê o trabalho com o Atlético que São João del Rei está fazendo, até o Cleiton estava na live, não sei se está ainda, que o Baggio estava lá. Um trabalho fenomenal, estão plantaram a sementinha lá atrás e estão colhendo aos poucos. Tá? Os Pérolas também fizeram um trabalho fenomenal, mas depois alguma coisa aconteceu lá que tirou todo mundo e, por incrível que pareça, não torço contra nem nada, torço muito estão na mesma divisão desde que eu saí há 2 anos atrás. Assim, não conseguiram chegar. Por quê? É uma crítica que eu falo. Você tem que ter pessoas sérias ali atrás. Se você não tem pessoas sérias, o jogador vai olhar e vai falar, ó, aquele ali, não vou correr para ele não, aquele ali é pilantra, aquele ali é isso, é aquilo. O jogador vê, não adianta. O jogador vai correr atrás para aquele treinador que ele vê que corre por ele. Eu acho que o maior erro hoje são treinadores que vêm sem identidade nenhuma, 2, 3 jogos, mandando embora, pega a rescisão dele, vai embora e não está nem para a cidade. Enquanto quem gosta realmente dos clubes aí da cidade aí, como a gente já citou, quem gosta, quem é apaixonado pelo Tupi, Tupinambás, esporte, quem é apaixonado fica aí chorando e fica aí dependendo de boas ações. As boas ações começam em casa, com um trabalho legal, com um trabalho de base, investir na base. Você vê hoje a base do esporte, fenomenal, um trabalho fenomenal. O Furacão hoje nós faz um trabalho de base que muito clube não faz. Olha como é que é inversão de valores. Hoje se gasta muito com profissional e adulto, e pouca gente olhando para a base. Poxa, vamos plantar sementinha, assim, vamos tirar o menino da rua. Então você vê pouquíssimas pessoas fazendo ações sociais voltadas ao esporte. Pouquíssimas. Você gasta num jogo aí de amador, que o amador de Juiz de Fora aí, região, já não é mais amador, você gasta aí 5, 6 mil por jogo. Tem gente que gasta. Pô, você não pode gastar 5 mil por mês ajudando a criança num projeto? Essa é a minha maior revolta. Porque muita gente gosta de ajudar o adulto e pouca gente gosta de ajudar a criança. E quer cobrar depois. Quer cobrar porque a criança virou isso, virou aquilo. Pô, não tem incentivo, não tem apoio. Como é que você vai fazer? Eu vejo muito isso desde que eu voltei. Eu fiquei 6 anos fora. Desde que eu voltei, eu vejo ótimos valores em Juiz de Fora. Eu vejo muita gente boa. Mas o pessoal só aparece depois que o Tupi estoura na Copa São Paulo.
Aí aparece o fulano querendo pegar esse jogador. Mas e peraí, e quem trabalhou com esse lá atrás? Muito obrigado, tchau, agora é comigo. É por aí que eu tô te falando. Muito obrigado, tchau, e vamos embora. Então, eu acho que o exemplo do esporte, Clube Juiz de Fora, eu tiro como exemplo que eu trabalhei lá, tivesse uma base, jogando no Campeonato Mineiro, a base ele é muito forte. Mas jogando no Campeonato Mineiro anos e anos e anos, deu uma parada. Poxa, com o profissional, a escadinha, você ia ter escadinha, chegar no profissional, você ia aproveitar. Hoje a escadinha chega, você não tem um sub-20 jogando no Mineiro, acabou. O sonho do menino acabou, ele tem que procurar outro lugar. Vai procurar onde? Fora da cidade. Aí, às vezes, ele ficou 8 anos no clube, chega uma hora que ele tem que o clube só faz assim, tchau. Eu não tenho profissional, não tenho sub-20, e eu vejo vários projetos aí com essa escadinha. O ideal é essa escadinha. E se tivesse pessoas que apostassem no longo prazo, como você falou um pouquinho antes aí, seria fenomenal, mas não tem. Todo mundo é imediatista para treinador, para resultado, e o diamante, o cara não quer ir lá na mina e escavar e ficar um tempão caçando diamante. Ele quer pegar ele, não, ele quer pegar ele pertinho da casa dele. Abriu a porta, ele pega o diamante, ele está lapidado e vai embora. Então, por aí. É muito complicado, professor, muito complicado, porque para mim também, outra tese que eu tenho na minha cabeça, a base é o futuro do futebol profissional. Eu tenho isso em mente. Claro. Para mim, a base é o futuro. O Tupi, há um bom tempo, estava sem base, depois que fez essa boa campanha com o Wesley no Sub-20, aí agora vai ter time Sub-15, vai ter o time Sub-17, Sub-20 e Sub-23. Torço para que dê muito certo, torço para que leve adiante, é trabalho a longo prazo, igual a gente está conversando aqui. O esporte, celeiro de bons jogadores. Aí, de repente, você vai ver, pô, esse cara é de Juiz de Fora, mas nunca passou pelo Tupi, ou pelo Tupinambás. E a gente tem, pô, vários aí personagens do mundo da bola, a gente pode falar isso, o próprio Wesley, que está no Aston Villa, né? Sim. Que passou pelo Beiradinha, a gente tem o Gregory, que está lá no Bahia, e outros. Então, é isso. Igual eu falo, você, assim, quando eu falei do Tupi, né, com todo o respeito que eu tenho à instituição, sim, é porque, igual a gente estava falando, era mais fácil. Pô, o Wesley terminou a Copa São Paulo, pega o Wesley, ô Wesley, vamos fazer um projeto assim assado. Dá carta branca para ele. Vem o Mineiro Módulo 2. O Mineiro Módulo 2, Wesley, é com a equipe sub-24. Mas você pode ter 7 atletas acima de 24 anos. Poxa, tudo bem que ele ia perder vários jogadores do sub-20 porque eram de empresário. Beleza. Mas ele ia captar, com o olhar dele, jogadores naquela faixa de idade para buscar e fazer um time. Assim que eu penso, professor. Posso estar errado. Não, mas o meu modo de ver pode ser um modo assim, meio romântico de ver o futebol. Mas é o meu modo que eu acho que deveria ser feito para tentar uma classificação, tentar... Entendeu? Eu não sei. A gente fica meio indeciso. As peças que você perde ali, você vai o quê? Você vai arrumar peças para suprir essa carência que você vai ter na região. Ah, não tem dinheiro? Vamos na região, cara. Não tem dinheiro, vai fazer o quê? Vai inventar? Não. O certo seria a base. Até o Cleiton, que ela faz um excelente trabalho lá no Atlético, falou que base não é gasto, é investimento. Todo mundo sabe disso. Mas e aí? Vamos encontrar quem para investir a longo prazo. Tomara que essa gestão do Tupi seja séria, não seja mais uma daquelas, assim, os boleiros só furada, porque se for furada vai ser brincadeira, eu vou torcer para que dê certo, como que eu torço para todo projeto dar certo, porque quem ganha é a cidade. A cidade tá precisando de bons trabalhos, né? Não só a cidade, mas a região, porque eu acho que está faltando aqui dentro a gente abrir o leque e falar assim, você vai para cá, para cá, para cá. Hoje não, o moleque tem que ir embora, tem que caçar Rio de Janeiro, São Paulo. Pô, por que não fica por aqui? Porque não tem, você não tem pessoas sérias. Essas gestões antigas aí, hoje ninguém quer investir no futebol de Juiz de Fora, sabe por quê? Essas gestões antigas aí fizeram muita coisa errada, não preciso nem te falar. As empresas cansaram de colocar dinheiro lá e não sabem o que foi feito com o dinheiro. Então, hoje precisa de um clube empresa, alguém pegar, fazer um trabalho sério a longo prazo, de você plantar sementinha. Assim, hoje na cidade eu trabalho com atletas de 9 anos até os 15. Cara, é muito jogador bom. Você tem o FJF que faz um trabalho legal em parceria com o Tupinambás.
O Tupi, tomara que entre agora, que volte mesmo aí a fazer um trabalho de formação, porque ficou muito tempo aí parado. Eu acho que assim, da sua época e da minha, antigamente era Esporte Tupi, e Juiz de Fora e Tupinambás. Escolinha de futebol era para disputar quinto, sexto lugar, sétimo. Estou fazendo uma analogia. Hoje não, cara. Hoje as escolas de futebol franqueadas estão tomando os espaços. Eu tenho uma bandeira do Furacão, do Atlético, lá do Paraná, cara. Veio aqui fazer o quê aqui? Por quê? Os clubes deram lacuna. Os clubes deram isso, não estão querendo investir. Então é por aí, cara. Eu joguei no Tupinambás. Não fui bom igual o Rafael Novaes, mas joguei no Tupinambás. Joguei com o professor Jorge Bug lá, aprendi muito. Jorge Bug eu joguei com ele também. Jorge Bug deve ter hoje, né? Mestre Jorge Bug. Jorge Bug tá a mesma coisa até hoje, você acredita nisso? E olha como é que são as coisas. Eu fui jogador de Jorge Bug pro São Carlos, e aí depois eu tive que trabalhar porque não deu muito certo, não. Sou um apaixonado de craques. São Carlos, celeiro de craques. Não deu muito certo. Professor, você dirige o Açaí do Fábio também? Aos domingos. Então, o futebol meio domingo e domingo. Estou lá no Açaí do Fábio, lá um ano. Professor Rafael Novaes não para. Não para, não pode parar também, não. Dinheiro está difícil e a gente tem que fazer o que gosta. Eu no futebol é a hora que eu dou mais parecida e foi legal, uma experiência legal no regional. A gente conseguiu o título regional ano passado. E também da Copa Bahamas, que é assim, dificílima também, né? E adulto, né? E graças a Deus a gente conseguiu esse êxito aí com os jogadores e tal. Mas eu tava falando do Jorge Bug. O Jorge Bug, eu fui jogador dele, pô, cara fenomenal. Depois eu fui embora, ele continuou o trabalho dele. Eu fui jogar a Série C do profissional, no Rio de Janeiro. O Jorge Bug era o treinador do Paraíba do Sul. E ele levou vários jogadores. Ele é um cara que valoriza muito o futebol da cidade. Ele levou vários jogadores para o Paraíba do Sul. E eu enfrentei ele no campeonato profissional. Eu era o pupilo dele, um jogador. Eu como treinador, ele como treinador. Lá no estádio da Cidadania, em Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Um jogo que me marcou muito. Onde eu pude ver o meu mestre. Né? Para mim, um mestre, um cara que eu venero muito. Eu pude enfrentá-lo. E assim, ele como meu mestre, eu como treinador, aprendi muito com ele. Foi uma situação bem legal, cara. O Jorge Bug contava muita história bacana ali no José Pai Soares, ali, no estádio do Bahia. Ele é resenha. Ele é bacana demais. Jorge, eu tenho um enorme carinho por ele, aprendi muito jogando ali na equipe do Tupinambás, pessoa sensacional também, professor. E você já conversou com seus alunos também, falando que você gosta de um game também, que o Fábio... ele toma as costas para você de vez em quando aí no game também, professor? Já conversou com os alunos sobre isso aí? Já, rapaz, eu converso. Porque se eu for enfrentar aluno, olha só, se eu for enfrentar um aluno e o aluno me derrotar no FIFA, eu tô enrolado durante semanas. Imagina que menino falando para todo mundo que gosta do professor. Então eu jogo com o Fábio. Quando eu comecei a jogar com o Fábio me batia de 6, 7 e colocava lá nos stories e ele me zoando. Eu falei, eu vou melhorar e uma hora eu vou sapecar o senhor. Aí hoje chegou minha hora, não tem jeito, chegou minha hora, eu ganho. Agora o Fábio é freguês. Agora ele sabe o caminho, agora é freguês certo, meu. E fica nervoso, o homem fica nervoso. Não gosta de perder, não. Tô sabendo, de vez em quando ele perde pro Mega também. Ô, professor, o papo tá muito legal, a conversa tá muito bacana, mas a gente sabe que como é que funciona o Instagram já, né? A gente vai estar terminando a live aí, mas antes a gente faz um bate-bola rápido. Eu te pergunto, você responde aí de bate-pronto aí, beleza? Beleza. Então vamos lá, professor Rafael Novaes. Pô, muita resenha bacana, essa live sensacional com o professor e a gente só tem a agradecer. Professor, uma música. Música, rápido, você me pegou a música, você me pegou, hein, tem várias músicas aqui, mas eu vou deixar uma da Legião Urbana aí. Esqueci Legião Urbana? Legião Urbana, eu gosto. Um grupo, um cantor? Cantor, Renato Russo. Renato Russo. Um filme? Um filme, A Espera de um Milagre. Um livro?
Livro, Guardiola. Um time. Furacão hoje, mas de coração Vasco. Uma saudade, professor. Saudade? Saudade dos bons momentos que eu vivi e o aprendizado que eu tive mundo afora do futebol. Só tenho a agradecer ao futebol. E uma comida preferida. Comida preferida, churrasco. E um sonho do professor Rafael Novaes? Sonho? Quem sabe um dia dirigir um grande clube seria um sonho. Para mim é um sonho que eu já tive por vários grandes times aí, mas dirigir um grande time aí de renome seria um sonho. Se eu te falar que eu não tenho esse sonho aí, eu estaria mentindo, né? É um sonho dirigir um grande clube. E eu só posso dizer o seguinte para você, professor: nunca desista do seu sonho. Se você tem um sonho dele, jamais desista. Olha, hoje eu recebi o professor Rafael Novaes. Pô, gente da melhor qualidade, coordenando aí a Escolinha Furacão em Juiz de Fora. Tive o prazer de conversar com ele. Atleta, bom de resenha, respeitado no meio do futebol de Juiz de Fora. Professor, a equipe Papo de Bola Oficial, primeiramente, te agradece por tudo. Tá? Obrigado por você ter acreditado no projeto. Estaremos sempre de portas abertas quando voltar o futebol para você falar do seu trabalho, entendeu? Falar dos campeonatos, que a gente tem certeza e fé em Deus que vai voltar. Em breve tudo vai se normalizar. E, gratidão sempre. Muito obrigado por essa entrevista, essa live bacana aí com a gente, bem descontraída, professor. Essa resenha é boa, eu sempre estou acompanhando o Papo de Bola aí. Às vezes eu fico dando uma aula até à noite, né? Aí não tem como assim, acompanhar tudo, mas eu sempre acompanho e valorizo muito quem valoriza a cidade. A gente falou muito isso, essa resenha, né? Eu valorizo especialmente quem valoriza a cidade, porque se nós não valorizarmos, não vai ser ninguém de fora que vai vir aqui valorizar. E eu agradeço muito e o trabalho que você, mais outros inúmeros profissionais aí fazem, são de tirar o chapéu. Às vezes nós aí que somos da correria, você sabe disso, você trabalha no lugar, pula para outro, às vezes não tem muito tempo, e esse pouco tempo de resenha, essa resenha boa, bom que a gente falou várias coisas aqui, resenha fenomenal, serviu para vir outras lembranças, né? As lembranças, eu acho que o que a gente faz na vida é fortalecer a sua história, o seu nome. Eu acho que a gente tem mais valioso é o nome. E muito obrigado. Agradecer a todo mundo e vários alunos aí, amigos, acompanharam a live. Hoje em dia a gente teve que reaprender, né? Essa pandemia veio para ensinar a gente aí que os bons momentos da vida são aqueles pequenos. Um abraço, um aperto de mão, um beijo. São coisas simples. É que hoje a gente está privado. E o nosso futebol, futebol nosso de várzea, de base, profissional, alto nível, para resenha, para churrasco, e a gente tem saudade de tudo, né? Isso vai passar, a gente vai voltar mais forte. E muito obrigado por esse momento aí. Um abraço especial aí a todos os meus alunos do FUTFIT, aos alunos da Escola Furacão, aqueles lá do Açaí do Fábio, que acompanham nossa luta diária. E muito obrigado pelo convite. Que é isso, professor, você é diferenciado, muito obrigado. E passando isso daí, vamos te fazer uma visita aí na Escola Furacão e fazer uma entrevista na Escola Furacão com você, com os alunos, com todo mundo aí, tá bom? Não só entrevista, mas você vai bater uma bolinha com a gente lá, com os pais. A gente tem um time dos pais lá que é meio enjoado, tem uns pernas de pau lá, só gordinho, mas é só você pegar leve com a gente lá. Ô, professor, um abraço para você, muito obrigado. O canal está sempre aberto para você, professor Rafael. Muito obrigado, pessoal do Papo de Bola aí. Um abraço aí, fica com Deus e vamos que vamos. Esse papo especial hoje com o professor Rafael Novaes. Show de bola aqui na live do Papo de Bola Oficial.